Nós vamos falar de Jesus, né? 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler. Eu vou ler só alguns versículos. E este tinha... vamos ler o versículo 1. E houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joruão, filho de Elim, filho de Tom, filho de Irafeu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. E tinha 2 filhos, porém Ana não tinha filhos. E subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote do Senhor, Nifim e Finéias, filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava porções de Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte por excelente. Portanto, Ana amava, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora insensivamente irritava para embravecê-la. Portanto, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ela de ano em ano, desde que subia da casa do Senhor. Assim, outra o irritava, pelo que chorava e não comia. Nós vemos, irmão, nessa palavra, que aqui a Bíblia fala que esse homem ele tinha essas 2 mulheres. Naquela época era normal, né? Ter 2 mulheres, até mais. E aqui nós vemos que o primeiro relacionamento que ele teve foi com Ana. Mas só que Ana, ela não podia ter filhos, porque a Bíblia diz que Deus tinha encerrado a madre dela, Deus tinha fechado a madre dela. Para tudo na nossa vida tem um propósito. Deus tinha um propósito na vida daquela mulher e Deus fechou sua madre. E ele foi e arrumou a Penina. E a Bíblia registra que ela teve muitos filhos, Penina. E ela ali, ela competia, ela brigava, ela discutia, ela irritava a Ana. E aqui nós vemos que eles subiam de ano em ano. Aquele homem ali, irmãos, ele tinha que andar. Eu fui pesquisar e eu descobri que ele andava 2 quilômetros para chegar na casa do Senhor. E ele subia de ano em ano. Então todo ano eles se arrumavam, eles colocavam roupas novas, eles colocavam sapato novo, e eles tinham que subir para sacrificar em agradecimento por mais um ano. É como se fosse a passagem de um ano, né? Que nós temos todo ano. No final do ano nós passamos para o ano e fazemos aquele culto de agradecimento. E assim ele fazia. Ele subia de ano em ano para ofertar ao Senhor. E a Bíblia aqui diz que todo ano era a mesma coisa. Ele pegava a Ana, ele pegava os seus filhos com Penina e subia. E a Bíblia diz que naquela caminhada que eles faziam, Ana ia ali no seu lugarzinho triste, mas ela ia. Ela não deixava de ir para agradecer a Deus. Mesmo que ela olhava para dentro de si, não via questões de agradecimento, porque o tanto que ela pedia um filho, ela queria ser mãe. E a Bíblia diz que ali ela subia todo ano junto com Eucana e Penina. E um dia eles foram. E ali antes de sair, Eucana chamou a Ana e disse: olha, eu não
10 filhos. Aí eu fico imaginando que aquela mulher, o sonho dela era ter 10 filhos. Porque se ele falou que ele era melhor do que 10 filhos, então o sonho dela, quem sabe ali na conversinha de noite com ele, ela dizia para Eucana, olha, o meu sonho era ter 10 filhos, meu sonho era ter a casa cheia. E ali nós vemos que eles levantaram, que no versículo 9 diz: então Ana levantou-se depois de comer e beber em Siló. E nós vemos que eles chegaram ali no templo. E quando eles chegaram ali no templo, a Bíblia vai relatando a história dela. Eu creio, irmãos, que ela chegou ali dentro do templo e ela caçou um cantinho. E ali ela foi orar, falar com Deus, falar com Jesus. E ali ela estava conversando com Jesus, quem sabe ela estava abrindo o seu coração diante de Deus. E ali nós vemos que ela começou a falar, dentro da sua alma, ela começou a falar com Jesus, com Deus. E ali ela tinha um propósito no seu coração de se abrir diante de Deus. E ela começou a abrir e se falar com Deus. E ali nós vemos que o sacerdote ali, quando viu ela naquele estado, pensou: a mulher está bêbada, a mulher está embriagada. E nós vemos aqui, vamos ler o versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava só e não ouvia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele deteve por embriagada. E disse-lhe ele: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu. Sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então nós vemos ali, irmãos, que ela estava disposta a derramar a sua alma ao Senhor. Ela não viu as suas circunstâncias, os seus problemas, as suas causas, mas Ana renunciou à sua própria vida por causa de um sonho que ela tinha, de um propósito que ela tinha. E o versículo 16 vai falar: porém Ana respondeu e disse-lhe: não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e os meus desgostos tenho falado até agora. Aqui nós vemos que ela chamou aquele sacerdote de servo, falou para ele: eu sou a sua serva. O seu coração estava tão quebrantado, tão humilde, tão sincero, que Deus ali, irmãos, ele vê o coração sincero. E ali o sacerdote, quando viu, disse para ela, respondeu Eli, disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição, do que pediste. Disse ela: achei a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi pelo caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus ali mudou a situação daquela mulher. E eu trago assim para nossas vidas, que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis da nossa vida, achamos que Deus está em silêncio. Mas o silêncio de Deus, ele pode até demorar em nos responder, mas o silêncio dele, ele fala conosco quando nós abrimos a nossa alma diante dele, abrimos o nosso coração, rasgamos diante dele as nossas emoções, os nossos sentimentos a Deus, a ele. E nós vemos aqui que quando aquela mulher recebeu aquela palavra: vá em paz pelo teu caminho,
disse para ela. Na mesma hora ela levantou, comeu, e quando foi de madrugada eles levantaram perante o Senhor e tornaram e vieram à sua casa Ramá. E Eucana concebeu Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Aleluia, glória a Deus. Ela tinha um propósito na sua vida. A jornada que ela caminhou deixou marcas na vida dela. Mas nós vemos aqui que quando o Senhor ouviu a oração dela, ali o Senhor concedeu ela o que ela desejava. E nasceu Samuel. E Samuel, ele foi sacerdote, profeta e juiz. Então nós temos que quando Deus dá, Deus faz a obra completa. E se nós formos ler a passagem inteira, a gente vai ver coisas maravilhosas. E nós vemos aqui que Eucana disse para ela que chegou o tempo deles subirem para ir sacrificar naquele tempo. E Ana disse para Eucana: olha, eu não vou, eu vou ficar aqui, vou ficar cuidando do menino, porque ela fez um voto que quando o menino crescesse, o menino tivesse já desmamado, ela ia levar o menino para o templo, ia deixar o menino lá no templo para que o menino se servisse no templo. E ali nós vemos, irmãos, que aquele ano ela não subiu. E o versículo 24 diz: havendo desmamado, levou consigo 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. E nós vemos aqui, irmãos, que ela levou aquele bezerro. Aquele bezerro significava vida. Nós vemos que a farinha significa alegria, significa providência, e o vinho significa alegria. Então ela fez aquele voto diante do Senhor, e ali ela pegou aquele menino e levou aquela criança como pagamento do seu voto para o Senhor. Então nós vemos, irmãos, que nós também devemos colocar nossa vida na mão do Senhor. Creio que o Senhor Jesus, Ele trabalha na nossa vida de uma maneira especial. Creio que o Senhor Jesus, Ele age na nossa vida. Mesmo que muitas vezes nós olhamos, parece que o silêncio de Deus machuca. Mas aqui, irmãos, nós vemos que quando ela começou a falar com Deus, Deus respondeu àquela mulher. Deus ouviu as orações dela. E muitas vezes nós queremos viver a promessa, mas não queremos passar pelo processo. E é necessário nós passarmos pelo processo, porque o Senhor nos coloca em situações para provar a nossa fé, para ver se realmente nós estamos realmente querendo servir a Ele. E essa mulher aqui nós vemos, irmãos, que quando ela chegou no templo, ali ela se apresentou diante do sacerdote. E ali ela disse para o sacerdote: por este menino aqui orava eu. Então, irmãos, nós vemos que a oração ela pode tudo. A oração ela move os céus e a terra. Quando um crente ora, o céu se levanta. Quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus com sinceridade, a nossa oração sobe diante do Senhor, e o céu se move, a terra se move em prol das nossas vidas. Se nós estamos passando, se você está passando por alguma dificuldade, alguma luta, saiba que o Senhor Jesus é aquele que cuida das nossas vidas. Ele jamais nos desampara, Ele jamais nos deixa, Ele jamais nos abandona. E eu vejo aqui, irmãos, que aquela mulher, ela foi tão fiel com Deus em tudo, em todas as coisas. E ali no versículo, no capítulo 2, se nós formos ler, ali ela começa a engrandecer o nome do Senhor, dizendo para Deus tudo aquilo que o seu coração de agradecida, ela falava para Deus, que Deus era santo, que Deus, Ele que tira a vida, Ele que mata, Ele que sara, aleluia. E nos versículos, no capítulo 2, mas os versículos 18 e 19, nós vemos que Ana, todo ano, ela continuava
Samuel. Então nós vemos aqui, né, irmãos, que o cuidado daquela mãe por aquela criança, porque ela sabia que aquela criança tinha sido um voto que ela tinha feito, um propósito que ela tinha feito, e ela alcançou do Senhor. E nós vemos que a Bíblia diz que depois que Samuel nasceu, Ana ainda teve mais filhos. Então nós vamos colocar na mão do Senhor nossos propósitos, a nossa vida, saber que o Senhor Jesus, Ele trabalha por nós, Ele jamais nos deixa, Ele jamais nos abandona. No salmo que nós lemos, que a irmã leu, que nós estamos debaixo das asas de Deus. Se esconda debaixo das asas de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele jamais te deixa, Ele jamais te abandona. Nas horas mais difíceis da nossa vida, irmãos, nós olhamos e cremos que o Senhor Jesus está trabalhando por você e por mim. Que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos continuar com essa palavra, irmãos. Leve para a sua casa essa palavra. Se você tiver algo, pedindo algo para Deus, não desista dos seus sonhos, porque aquela mulher ali, mesmo aquela mulher penina ali, perturbando a sua cabeça, tirando, né, irmãos, fazendo pirraça com ela, mas ela ali não desistiu dos seus sonhos. Ela subia no templo todo ano, e todo ano ela ia lá agradecer a Deus pelo que Deus tinha feito na vida dela. E ela não ligava para aquilo que a Penina falava. Mas eu fui ver que a Bíblia não registra o nome dos filhos de Penina. Mas Deus registrou o nome de Samuel. Porque Samuel foi pedido, Samuel foi propósito, Samuel foi alcançado por uma oração de uma mãe. Então que nós possamos também colocar nossa oração na mão do Senhor, crendo que o Senhor Jesus, Ele trabalha por nós, Ele trabalha por você, Ele trabalha por nós, Ele nunca nos deixou, nunca não vai nos deixar. A presença de Deus na nossa vida tem que ser constante. Na hora que nós levantamos da nossa cama, na hora que nós deitamos, nós temos que pedir a presença de Deus na nossa vida, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, que nós possamos ser fiel com Deus, irmãos, procurar fidelidade, andar nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu santo e poderoso. Nós vamos orar, né? Vamos orar pela Salomé, ela já está internada, eu não tive notícia dela, mas nós temos, né, irmãos? Eu não soube notícia dela. Notícia da Salomé. Mas sabe, eu creio que ela está bem, né?